Mateus 2 e 11. Quem sabe você já ouviu muita história, de muitas maneiras, a respeito do nascimento de Jesus. Há muitos mistérios, muitas investigações, mas vamos nesta noite à luz da Bíblia. O que está escrito aqui na palavra de Deus é a verdade. O que não está, eu não posso dizer que a Bíblia falou que ela não disse. Mateus 2 e 11 diz assim a palavra do Senhor: e entrando na casa. Entrar onde? Na casa. Acharam o menino com Maria. Com quem? Maria, Sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. O que fizeram? adoraram. E abrindo os seus tesouros. Se sua Bíblia tiver uma versão diferente, pode estar escrito aí: e abrindo os seus presentes. Lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. O que eles ofertaram? Ouro, incenso e mirra. Podem sentar. O tema que o Espírito Santo me deu para esta mensagem é: o que você trouxe para Jesus? Aqui nós vamos entrar no contexto, na mensagem, aquilo que Deus quer falar conosco. E a narrativa diz que entrando acharam, ou seja, eram mais de uma pessoa, e o menino estava em casa, estava com a sua mãe, e eles adoraram o menino, e eles ofertaram dádivas. Ou seja, aquelas pessoas que foram ao encontro daquele menino lhe ofertaram ou trouxeram para ele alguma coisa. E aí fica a mensagem para eu e você refletir: o que você trouxe para Jesus? Então é Natal, 25 de dezembro. Será que este, Jéssica, é o dia do nascimento de Jesus? %90 de chances de não ser 25 de dezembro, por algumas questões. Primeiro, porque houve um erro quando foi feito um calendário pelo então sábio, estudioso Dionísio, por volta do século IV. Ele errou em pelo menos 4 a 5 anos. Tendo em vista, o calendário judeu não é igual ao nosso. E quando Jesus nasceu não tinha calendário. Então a data do nascimento de Jesus, irmão, é incerta. A Bíblia não diz a data que Jesus nasceu. O calendário da época com o que temos hoje não são os mesmos. Foi-se criado por volta dos anos 400 depois de Cristo o simbolismo em volta do nascimento de Jesus pelo então imperador de Roma, e até se converteu ao cristianismo, Constantino. É bem provável que não tenha sido em dezembro que Jesus nasceu, principalmente porque Lucas vai dizer no capítulo 2 que havia pastores pastoreando o seu rebanho, e pelo tempo naquela época, em dezembro, irmão, era muito frio,
possível até geada, neve. Então os pastores não saíam em dezembro para levar as suas ovelhas para o campo. É um dos motivos pela qual fica difícil aceitar que Jesus nasceu em dezembro e muito mais dia 25. Muitos cristãos têm se levantado contra a comemoração do nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Claro que não devemos olhar para esta data específica como um dia sagrado, mas simplesmente como uma ótima oportunidade de contar ao mundo sobre quem realmente é Jesus. Oh, glória! Se o nosso calendário, irmão, está lá que Jesus nasceu dia 25, se não só o Brasil, mas o mundo está comemorando este dia, é oportunidade, irmão, de volta, para nós falarmos para o nosso vizinho, para nós falarmos para o nosso colega de trabalho, para nós falarmos para o nosso parente ou para qualquer que nós encontramos de um Jesus que nasceu. Louvado seja o nome do Senhor. O nascimento de Jesus não foi apenas o nascimento de um recém-nascido no mundo, significou a encarnação do Verbo de Deus. É Deus nascendo como homem. É muito mistério, é muito profundo, é muito lindo, é um amor muito grande, como as irmãs cantaram aqui, irmão. É Deus descendo do seu trono, tomando a forma humana e vivendo entre nós como nós. Bendito seja o nome do Senhor. Se os povos pagãos comemoravam neste período o sol invicto, então nós anunciamos que Cristo é a luz do mundo. Ele é o verdadeiro sol que ilumina nossas trevas. Essa verdade não deve ser lembrada e anunciada uma vez por ano, mas todos os dias. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o verdadeiro sentido do Natal. O Natal comemora a vinda de Cristo ao mundo e não a chegada do Papai Noel. A mídia e as próprias pessoas deturpam e tentam desviar o foco principal de cada data importante do calendário cristão. Na Páscoa, o que se comemora é a morte e a ressurreição de Jesus. Porém, os comerciantes e os marqueteiros tentam roubar a cena por meio de chocolates e ovos de Páscoa. No Natal, o que se comemora é o nascimento dele, o nascimento de Jesus Cristo. Porém, os comerciantes e marqueteiros e a grande mídia tentam roubar a cena, explorando a imagem de um velho barbudo vestido de vermelho, o inverso do menino Jesus. É uma maneira sutil de se desviar a atenção do verdadeiro sentido das coisas. No Natal, Deus nos deu o maior presente do mundo, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Isso basta. Se você não comprou uma roupa nova neste Natal, se você não presenteou, não recebeu presente neste Natal, se você não assistiu nenhum filme, não deu nada sobre o Papai Noel neste Natal, mas nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer, te alegrar, que este é o principal motivo de nós estarmos aqui. É por causa do Natal. Não o Natal que o mundo comemora, mas o Natal que a Bíblia diz que um dia ele nasceu. 25 de dezembro, 1º de janeiro, outubro, abril, especulações de quando ele nasceu, não importa, mas um dia ele nasceu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Em Lucas 2:11, Mateus 2:11, Lucas 2:11, a Bíblia é linda, irmão, e nada foi escrito por acaso. Lucas 2:11, o anjo Gabriel, o privilégio daquele anjo, ele só trazia a bênção, trouxe a mensagem da revelação para Daniel, trouxe o anúncio do nascimento
de um futuro nascimento para Maria, trouxe em sonho para José, trouxe o anúncio para Isabel. E agora, que privilégio desse anjo mensageiro. E aí no capítulo 2 de Lucas, versículo 11, ele diz: pois na cidade de Davi, ele não falou o dia, mas vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. É isso que nos alegra, irmão. Foi anunciado, a Bíblia anuncia que Jesus nasceu. Bendito seja o nome do Senhor. Solon Lopes é celebrado como libertador do Paraguai. Simão Bolívar é celebrado o libertador da Venezuela. San Martín é celebrado o libertador da Argentina. Francisco Pizarro é celebrado como conquistador do Peru. Hernán Cortés é celebrado conquistador do México. Guilherme de Normandia é celebrado como conquistador da Inglaterra. George Washington é celebrado herói da independência americana. Mas Jesus Cristo deve ser celebrado como Salvador, como libertador e como conquistador de toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor pelo nascimento de Jesus, para salvar, para conquistar e para libertar a todo pecador que crê nele, independente da sua nacionalidade. João capítulo 1 diz que ele veio para os seus, para os judeus, mas os seus não o receberam. Jesus também disse para a mulher samaritana em João 4 que a salvação vem dos judeus, mas ele morreu, nasceu, cresceu por mim e por você, pelos judeus e por todos da humanidade. Deus não fez acepção de pessoas, Rony. Não fez. Não importa o que você tenha cometido durante toda a sua vida, a partir do momento que você confessar Cristo como Salvador, Ele morreu por você também. Não importa o que você fez na Cristina, não expõe o seu passado, mas desde quando você levantou a sua mão aqui, faz 2 meses hoje, né? Faz 2 meses hoje, o seu passado foi apagado e Deus escreve uma história nova e linda para a sua vida, porque Cristo veio para salvar você, para salvar mim, para salvar nós, Jéssica. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos entrar agora no contexto de Mateus 2. O contexto do nascimento de Jesus. Uma história, Larissa, com alguns detalhes, e que só quando a gente se debruça diante da palavra de Deus, que eu estou mais de 2 semanas meditando nessa palavra, que você percebe alguns detalhes e que fazem alguma diferença na interpretação e no desenvolvimento dessa mensagem. Primeiro, um decreto da parte do imperador César Augusto, um censo, como se fosse o IBGE, passou de casa em casa, dizendo que era para cada chefe de família ir para a sua cidade natal, para ali se inscrever, ou ser feito o seu censo, quantas pessoas tinha, o que vivia, o que fazia. Possivelmente, isto foi feito para cobrança de imposto, que ninguém fala na toa. Ninguém quer saber quantas pessoas tem no seu município, no seu corpo, para dar presente, para mandar lá nas datas, te mandar lá um cheque ou fazer um pix na sua conta. Jamais. Quer saber onde você mora para aumentar a porcentagem do seu imposto lá? IPVA vai vir 13% mais caro no mês que vem. E as coisas só aumentam. E já vem naquela época. Para o controle e para possíveis cobranças de imposto. Cada um para a sua cidade. José, como era chefe de família, ele já estava casado com Maria. Ela estava grávida, porém ele não tinha ainda tido, ou não tinha consumado o casamento. Não tinha tido relações com ela ainda, porque o anjo havia o proibido, de ter relação com ela, porque o que ela carregava no ventre, Jéssica, meu Deus, era santo. Não podia ser contaminado com semente humana. Bendito seja o nome do Senhor.
E aí José, obediente que era, faz o quê? Pega a sua mulher, sua Maria, ó, ruma para Belém de Judá, cidade onde nasceu Davi. A promessa desta gestação atravessa a história. Quando o homem peca, Deus já promete em Gênesis 3:15 que nasceria um da barriga, da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Se nós atentarmos com um olho clínico, dando um passo para trás, em cada livro, em cada um dos 39 livros do Velho Testamento, você vai conseguir ver Jesus. Em Gênesis é a semente da mulher, em Êxodo ele é o cordeiro pascual, em Levítico ele é o sacerdócio, e por aí vai até chegar em Malaquias. Jesus é representado em cada livro. Ele é uma promessa viva de que viria, mas ninguém saberia quando. Bendito seja o nome do Senhor. Poucos sabiam que Maria carregava em seu ventre o Salvador do mundo. Estando em Belém, quer dizer terra do pão, vieram as dores de parto, as estalagens do hotel da época, ó, lotado, irmão, porque todo mundo foi para a sua cidade. Então houve uma aglomeração nos centros principais. Por quê? Porque todo mundo foi para lá, não morava lá, tinha que ficar o quê? Em estalagem, hotel, em hospedagem. E aí a hospedagem estava, ó, lotada, tudo cheio, devido ao censo. O único lugar que sobrou e que foi preparado para o nascimento daquele menino foi onde? Aonde, Mancida? Manjedouro. Lugar de quê? Cavalo, de ovelha, vaca. O melhor lugar, Rony, para seu cordeiro. Oh, glória. Não tem melhor lugar. Deus é lindo, irmão. Não foi à toa, irmão Cida. Não foi à toa, irmão de volta, que Jesus nasceu numa manjedoura. Ele podia ter nascido num palácio, podia. Ele podia ter nascido num hotel, podia. Ele podia ter nascido lá em Nazaré, onde ele vivia. Ele podia. Mas Deus preparou uma manjedoura, lugar dos animais, para que nascesse o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nada é por acaso, nada foi por à toa. Tudo tem um propósito. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ele sai das águas, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele necessitava nascer numa manjedoura. Aleluia, glória a Deus. Desde o seu nascimento, já mostrar para que seria a sua vida na terra. César Augusto, imperador, deixou a Judéia a cargo do rei Herodes o Grande, um rei terrível. O rei Herodes, que é esse rei aqui do contexto de Mateus 2, ele tinha uma personalidade muito polêmica. Embora fosse idumeu e possuísse uma alma pagã, esforçava-se por ganhar a simpatia dos judeus. Para tanto, olha o que ele fez: ele fortificou e embelezou Jerusalém, ele reconstruiu o templo e ajudava regularmente o povo. Aqueles políticos que mantêm o povo na migalha, porque sabe que não terá ameaça. Todavia, ele era consumadamente cruel. Ordenou a morte do próprio pai, Hircano II, e da sua esposa Mariane. E também é apontado como principal responsável pelo assassinato de 3 dos seus filhos. Era este o Herodes, que reinava na Judéia quando do nascimento de Jesus. Este rei procurava destruir qualquer um que ameaçasse o seu reino. Quando ele soube que havia nascido o rei dos judeus, o homem perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. Quem trouxe a notícia do nascimento, o que nasceria, que a estrela os havia guiado? Os magos ou os sábios. Há uma fala aí, durante a minha vida inteira eu também ouvi: os 3 reis magos, né? É o que a gente ouve, vê nos filmes, vê em pregações, pastores também falam, replicam. A Bíblia não diz que eram 3, e a Bíblia não diz que eram reis.
A Bíblia diz que eram sábios. Lê comigo Mateus 2 e versículo 1. O título já diz: os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, aí quem era o rei, eis que uns magos, fala que é 3? Não. Vieram do Oriente a Jerusalém, versículo 2, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. E o rei Herodes, versículo 3, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. Segurei. Olha aí. A Bíblia não diz que eram 3 e não diz que eles eram os reis. Eram magos, eram sábios. Algumas versões dizem que eram sábios. Isaías profetizou no capítulo 60 e no versículo 6, da parte B, da chegada deles. Ele não cita a mirra em Isaías 60, mas cita que receberia presentes. Isaías 60, versículo 6. É 66 e 6. Isaías 60, verso 6, pode repetir. É isso mesmo. Isaías 60, verso 6, a parte B, a última parte. Aleluia. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Isaías já anunciava 700 anos antes que viria para trazer para o Senhor, para a glória, por tudo aquilo que ele era digno, ouro e incenso. Vamos lá, quem eram esses magos ou sábios? Esses homens magos e sábios, e não reis, e não 3, ninguém sabe quanto eram provavelmente membros de uma classe religiosa culta da região hoje chamada Irã, do Oriente, então chamada Pérsia. Especializavam-se em astrologia, na medicina e nas ciências naturais. Naquela época, a astrologia era uma ciência pura, que nada tinha a ver com a astrologia de hoje, um ramo do espiritismo. A visita dos magos ocorreu quando Jesus tinha entre 40 dias e 2 anos de idade. É outro detalhe que a gente não se apega, e tem que aquela visita dos magos foi na manjedoura, foi logo quando Jesus nasceu. Mas se nós lemos aqui com cuidado, como eu li o versículo 11, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, ou seja, Jesus já estava em casa. Então não foi na manjedoura que aqueles magos sábios visitaram Jesus. O tempo não se sabe, pode ter sido com 40 dias ou até 2 anos de idade, tendo em vista que naquele tempo Herodes, quando soube do nascimento e fez aquela barganha com os sábios, quando Herodes vai e chama, quando ele sabe que Jesus nasceu, o que ele faz? Ele chama os sacerdotes, escribas, fariseus da época e pergunta para ele, segundo as profecias, segundo a Torá, aonde vai nascer o rei dos judeus, o Messias? Aí eles falam, vai nascer em Belém. E aí a estrela guia os magos de Jerusalém para Belém. E aí Herodes chama aqueles magos secretamente e fala, ó, quando chegar lá, que vocês adorar ele, vem e me avisa, para que eu vá também adorar. Lógico que não era isso que ele queria. E aí, quando ele sabe que os magos não voltam, aí ele procura matar. Aí ele manda matar todos os inocentes, todas as crianças, todos os meninos, de 2 anos para baixo. Pode ser que Jesus já estivesse com 2 anos de idade. Deus os guia através daquela estrela, os sábios, para o lugar exato
onde está Jesus e onde ele morava. Eles se alegram com grande alegria e entram na casa, acham o menino. Note que Jesus não está na manjedoura, como eu já disse, mas em casa. O texto diz que Maria também está, mas José não é mencionado. Pode ser que estava trabalhando. E a primeira coisa que os magos ou os sábios fazem, sabe o que é? Se prostram e adoram. Aleluia. Antes de receber o que você trouxe, Jesus quer receber você. Antes do seu glória, do seu louvor, da sua pregação, da sua oferta, do seu dízimo, antes de você fazer qualquer serviço na casa do Senhor, Deus vai te receber primeiro. A adoração, ela já é feita desde a hora que nós levantamos. Lembra da oferta de Caim e da oferta de Abel? Deus recebeu primeiro o Abel e depois a sua oferta. Deus recebeu primeiro Caim, na verdade rejeitou primeiro Caim e depois rejeitou a sua oferta. Porque Deus não vai receber nada de ninguém que não esteja de acordo com a sua vontade. Isto é dito em João 9 no contexto, que Deus não ouve pecadores. A sua devoção, a sua adoração, o seu louvor, a sua honra a Ele, a visita desses sábios, é um anúncio de que a salvação é para todos, judeus e também gentios, não importando com a sua denotação na sociedade. Ele nasceu para salvar o mundo. Depois de o adorar, ele abre os seus tesouros e lhe entregam presentes. O que mesmo? Ouro, incenso e mirra. Como tudo que Deus faz tem propósito, e para nós também tem um significado grandioso, irmão. Esses 3 presentes entregues ao menino Jesus. Primeiro presente, ouro. O ouro é um mineral. Não era usado como dinheiro para pagamento naquela época. Não era moeda de ouro. Até era cunhada, mas não era para fins lucrativos. O ouro, ele aponta para a realeza de Jesus, o único menino que já nasceu rei. Oh, glória! Glória a Deus. Era costume levar presentes dignos de uma realeza para um rei, uma autoridade. Quando José é colocado como governador de todo o Egito, e aí tem os 7 primeiros anos de fartura, depois os 7 anos de fome, segundo o sonho que Deus tinha dado para Faraó. José interpretou, Faraó não viu outra pessoa mais sábia do que José, e aí os irmãos dele vão buscar comida. Ele segura um dos irmãos lá, Benjamim. Os irmãos vêm buscar o pai, e quando voltam, Jacó, em Gênesis 43:11, ele fala para os filhos levar presente para o governador. Então era costume, só para ilustrar, Gênesis 43:11, o costume de se levar presente quando se vai visitar uma autoridade, ainda mais o menino rei. Gênesis 43:11. Então disse Israel, que é Jacó, seu pai: pois que assim é, fazei isto, tomai do mais precioso dessa terra em vossos sacos, e levai ao varão, a José, que não sabia que era filho dele, um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Olha aí, ó, o costume de se levar presentes para uma autoridade. Em 1 Reis 10:2, também Salomão recebeu uma visita ilustre de uma rainha. Qual é o nome dela?
rainha de Sabá. Primeiros Reis 10. A rainha de Sabá vai visitar Salomão. E ela também, por costume, quando alguém ia visitar um rei, Primeiros Reis 10 e 2, também levou alguns presentes para Salomão. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. E veio a Salomão, e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Os magos trouxeram a Jesus os produtos mais caros dos países em que viviam, como que para mostrar que nada é precioso demais, guarda isso aqui, nada é precioso demais para ser usado a serviço de Deus. Vou repetir: nada é precioso demais para ser usado a serviço de Deus. Colocar o seu melhor, servir com o seu melhor, irmão, não vai ser um desperdício. Há pessoas que só olham, nossa, mas lembra me vê agora, Judas atribulado. Quando aquela mulher prega aqui, acho que tem uma semana, o jantar em Betânia, quando Maria trouxe aquele vaso de alabastro e quebrou aos pés de Jesus, um perfume caríssimo, valioso, foi aos pés de Jesus, irmão. Foi preparando ele para o seu sepultamento. O que Judas falou? Para que esse desperdício? Deixa eu fazer, irmão. Se a pessoa quiser investir tudo que ela tem, se ela quiser dar aos pobres, como Jesus falou para o jovem rico, se a pessoa quiser dar o seu tempo todo dia, suas 24 horas para o Senhor, muitas vezes a gente só, quando fala disso, só pensa nas coisas materiais, mas muitas vezes a pessoa pode dedicar a sua vida inteira na obra do Senhor, irmão. Não vai ser desperdício. Nada é precioso demais para ser usado a serviço de Deus. E outro propósito. A família de Jesus, irmão, era uma família rica? Não. José era montado com dinheiro? Não. Era uma família? Prova disso é que a oferta sacrificial, quando foram apresentar Jesus ao templo, não puderam levar nenhum cordeiro carneiro. Levaram foi 2 pombinhas. Está em Lucas 2:24. Deus, por sua provisão, mandou aqueles sábios levarem ouro para Jesus, para servir como fonte de sustento naquele período em que teriam que fugir para o Egito. Ouro para o Jesus rei. Porque na sequência, quando os magos vão embora, e Herodes sabe que eles não vão voltar mais para lá, que manda matar os meninos, o anjo aparece a José e fala o quê? Pega a sua família e desce para o Egito. Ia viver no que lá? Mas Deus já havia providenciado o ouro. Oh glória! Para a sobrevivência daquela. Irmão, Deus provê tudo, Deus pensa em tudo, Deus cuida de tudo. Talvez está preocupado com o que vai ser de janeiro, o que vai ser 2023. Jéssica, mas Deus já tem cuidado de tudo, Larissa. Deus tem provido tudo, Mancini, Maneide. Deus já tem preparado, irmão, para a nossa fuga, ou para o dia da nossa universidade, a provisão. Salmo 37:25. Davi falando, fui bom, Senhor, eu souber, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus é o seu rei? Se é, Ele quer ouro de você. Mas não é ouro físico, não é bebida de ouro que Ele quer. Ele quer o tesouro do seu coração. Aleluia. Ele quer receber o seu coração como tesouro, como aqueles sábios, como aqueles magos do Oriente vieram e entregaram o meu presente, foi ouro. Jesus quer o tesouro do seu coração. Dê a Ele e não se arrependerá. Segundo presente. Primeiro foi ouro, o segundo é incenso. Incenso, irmão, são resinas de árvores com perfume agradável, encontradas quase somente no sul da Península Arábica, no sentido leste de Israel, de onde vieram os sábios. Em determinadas épocas do ano,
são feitos cortes nas cascas das árvores para coletar a resina. Após seca, ela pode ser usada como incenso. O incenso era usado naquela época para afastar a mosca e outros insetos. Isso reduz o risco de ser contaminado com doença transmitida por esses insetos. O incenso é empregado também em outras áreas, desde desodorante, pasta de dente e até bebidas. Sabe o que o incenso simboliza? O incenso, ele era utilizado também em cultos e simboliza o sacerdócio de Jesus. Segundo a Bíblia, e eu li aqui no culto de oração na sexta-feira, Hebreus 7, Jesus é o nosso supremo ou sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele é o nosso intercessor. Você tem buscado a Cristo como seu intercessor? Ou ele tem sido só a sua última opção? Cristo é Deus, irmão. Só Ele pode ser adorado. O incenso é só a Ele. Os presentes foram para Jesus e não para Maria. Quando eles entraram na casa, eles não adoraram Maria, eles adoraram Jesus, porque a adoração é para Jesus, e Jesus é o nosso intercessor. Quando os discípulos, quando ele falou da sua partida em João 14, e aí ele falou: não turbeis o vosso coração, credes em Deus, estou indo embora, vocês também vão seguir o caminho. Aí Filipe falou: que caminho, Jesus? Aí ele falou: eu sou o caminho. Ele não apontou para nenhuma outra pessoa. Ele não falou: minha mãe é o caminho. Ele não falou: José, meu pai, é o caminho. Ele não falou: João Batista que me batizou é o caminho. Ele não falou: vocês serão o caminho. Ele falou: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Aí João vai escrever lá em 1 João capítulo 2: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, tenho advogado, Paracleto. Sabe o que? Aquele que está do lado, aquele que vai interceder por você, é Ele. Por isso que aqueles sábios magos levaram para Jesus incenso, para denotar, para demonstrar, para testificar que Ele é o nosso intercessor. E Ele também se colocou no meu e no seu lugar. O sacerdote não tinha que levar um cordeiro? Ele foi até a cruz 33 anos aproximadamente depois, e levou-se a si mesmo, negando a sua vontade e o seu eu, se entregando na cruz por mim e por você. E hoje, sabe onde ele está? Do lado do trono do Pai. Sabe o que ele está fazendo? Intercedendo. João viu taças cheias de ouro, perguntou, taça de ouro cheia de incenso, perguntou para o anjo que mostrou aquela visão para ele, Apocalipse: o que são esses incensos? O anjo falou: são as orações dos santos. Jesus é o nosso intercessor. Quando você ora, por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque é Ele que leva ao Pai a nossa oração, a nossa intercessão. Ele está do lado do Pai. Quando eu e você peca e se arrepende, Ele fala para Deus: ó, eu morri por Ele, Ele está intercedendo por mim e por você. Leve a Deus a sua oração, a sua intercessão. Leve a Jesus, que Ele levará para Deus, e o seu pecado será perdoado. Incenso para Ele. Terceiro presente: levou ouro, levou incenso e levou mirra. Mirra é um óleo cheiroso extraído de uma planta espinhosa. É quase semelhante à extração da mirra, à extração do incenso. Só que a mirra vem do meio dos espinhos. É uma planta amarga. Mirra, sabe que mirra aponta para a humanidade de Jesus. Jesus veio 100% Deus, sem pecado, não teve pai biológico, como homem ele teve mãe, como homem ele chorou, como homem ele teve fome,
Como homem na cruz ele teve sede. Como homem ele sentiu dor. Como homem ele sentiu tristeza. Como homem ele se amargurou. Mas como Deus ele saciou a fome da humanidade. Como Deus ele saciou a sede da humanidade. Aleluia. Como Deus ele é o bálsamo para as feridas do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Mirra aponta para o homem chamado Jesus, sua natureza humana, e que o seu percurso seria sentir na pele esta humanidade. Irmão, Jesus como Deus, irmão, poderia não sentir nada. Jesus como Deus, ele poderia descer da cruz, irmão, e salvar todo mundo, ou poderia acabar com todos. Ele falou para Pilatos: se eu quiser, eu dou ordem agora para 12 legiões de anjos descer e me salvar e me guardar. Só que meu reino não é deste mundo, meu exército não é terreno. Eu não vou lutar com você, Pilatos. Faça o que você tem que fazer. Mas como homem, ele passou por tudo o que eu e você passou, muito pior. Nasceu, cresceu e morreu, o verbo encarnado. Tudo que passamos, Jesus também passou e venceu. A mirra era usada nas crianças para dar frescor e hidratar a pele. Servia como repelente. Os magos sabiam que Jesus era um profeta esperado por séculos. A mirra era também usada para embalsamar corpos e apontava para o sacrifício que foi espinhoso de Jesus. Olha o que diz João 19 e 39. João 19 e 39. Usaram mirra, aleluia, após seu corpo ter tombado na cruz. João 19, 39 e o 40. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim, ó: e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. O corpo de Jesus foi banhado em mirra, para que no seu sepultamento, se o corpo não tivesse aquele odor, não tivesse aquele mau cheiro de que um morto tem quando ele se exala todas as suas bactérias e tudo mais que tem no corpo humano. Você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? No contexto e o seu nascimento. Mas ele não está em casa nem na manjedoura. Ele também não está na cruz. A manjedoura está vazia. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Sabe onde é o lugar do rei? No trono. E o trono está ocupado. E ele quer ocupar também o trono do seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Quer saber quando Jesus nasceu? Para mim, 10 anos atrás, quando eu levantei a minha mão e entreguei a Ele o meu coração, quando eu intercedo para Ele, quando eu reconheço o seu sacerdócio, quando eu entreguei para Ele ouro, incenso e mirra da minha vida. Há 10 anos Ele nasceu na minha vida, através do ouro, reconhecendo a sua majestade santa sobre a minha vida, permitindo que através do incenso, através da oração, entregando a Ele tudo para que apresente ao Pai, entregando a Ele a mirra da minha vida, crendo que Ele morreu na cruz para ser o Salvador da minha vida. Agora só nos resta aguardar o seu retorno, a sua volta, continuar preparado para o encontro com Ele. O Natal comemora o nascimento do
maior homem que já viveu nessa terra, Jesus Cristo, e o verdadeiro sentido do Natal. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o libertador do império das trevas e o grande conquistador do império da morte. Jesus Cristo é a vida. De nada adiantaria se Jesus nascesse 1000 vezes em Belém, se não nascer uma única vez em nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a palavra de Natal para mim e para você. Talvez na sua vida Jesus nasceu há 5 anos atrás, talvez nasceu há 6, a 7, a 8, a 10 anos, como foi na minha. Talvez ainda Jesus não nasceu, talvez ele está sendo gerado no ventre de Maria, mas eu creio que um dia Jesus vai nascer no seu coração também. Um dia eu reconheci, como esses magos aqui, como esses sábios, um dia eu reconheci que o menino, que o Messias nasceu. O interessante é que quando Herodes chama aqueles escribas, fariseus, mestres da lei, e que eles falam, ele nasceu em Belém de Judá, que os magos pegam o mapa e vai para Judá, seguido pela estrela, os sacerdotes e os escribas e os fariseus não vão até Belém, não dão um passo, são religiosos, são aqueles que estão apegados só à letra, são aqueles que acham que o seu modo de viver, a sua maneira vai te salvar. Mas aqueles sábios, aqueles magos, e eram sábios mesmo, porque sábio é aquele que vai em direção a Jesus, sábio é aquele que sabe onde Jesus está e vai em direção a ele. Mas aqueles fariseus, escribas, por mais que tinham conhecimento da letra, eram tolos, eram homens idosos, foram homens incapazes de entender a magnitude daquele acontecimento. Em vez de eles ir correndo para Belém, eles ficam prostrados, aleluia, na religiosidade e na dependência de Herodes. Mas aquele que é inteligente, como eu e como você, aquele que é sábio, aquele que tem a revelação do nascimento do Filho de Deus, ele vai correndo em direção a Jesus, como fez eu e como fez você. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus nasceu não 25 de dezembro, mas ele nasceu no meio do seu coração. Continua crendo que em breve ele voltará para te buscar, para me buscar, para se encontrar com ele, e assim nós vivemos eternamente. Aí naquele dia você pode perguntar: quando foi que o senhor nasceu? Mas não vai fazer mais diferença na eternidade, porque lá não vai ter dias, não vai ter horas, não vai ter minuto. No céu não tem calendário. Aleluia. No céu vai ser século do século, geração após geração, eternidade a eternidade. Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor. Entender a palavra?